Bora falar do sabadão agora, dia 1º, tá bom? Dia 1º de novembro. Em começar mais um mês com o pé direito, sábado é sempre ótimo, com excelentes oportunidades. Então, bora lá, né? Primeiro jogo escolhido aqui, 11h30 da manhã, Heidenheim e Eintracht Frankfurt. Aqui o Frankfurt é franco favorito, né? 2 vitórias nos últimos 10 jogos do Heidenheim, uma pela Copa. O Frankfurt não faz uma boa run, né? Tomou 5 do Atlético Madrid na Champions, 5 do Liverpool na Champions, mas no campeonato tomou 3 do Bayern, né? Mas jogos bem difíceis, né? Não é a melhor temporada do Frankfurt, mas a nível nacional, a nível de campeonato alemão, o Frankfurt continua sendo um time bom, tá bom? Continua sendo um time que vai brigar por competições europeias e enfrentando um Heidenheim, que é time que briga para não cair, uma das piores defesas do campeonato. A tendência é que o ótimo ataque do Frankfurt marque. Para esse jogo aqui, eu gosto do 2,5, eu gosto do gol em ambos os tempos e eu gosto também do ambas marcam, apesar de achar mais arriscado, a defesa do Frankfurt está uma peneira. E como a gente pode ver aqui, ó, por mais que é um time que sofra muito, ainda marca uns golzinhos, então é a entrada bem mais arriscada. Eu prefiro mais de 2,5, gol em ambos os tempos. Até um franco ou empate e mais de um gol e meio aqui deve ter um bom valor. Quer ver? Vou mostrar pra gente aqui agora. Ixi, tá com o jogo do Criciúma. Frankfurt e Heidenheim, que era a aposta. Empate, o Frankfurt mais de 1,5, odd 1,52. Perfeito. Não tem mais nem o que procurar mais, tá bom? Leipzig e Stuttgart, mais um jogo aqui para gols. Leipzig fazendo um campeonato maravilhoso, viu, gente? Muito bom o campeonato do Leipzig até aqui. Perdeu apenas um jogo, que foi pro Bayern. Tomou 9 gols apenas no campeonato em 8 jogos. Se a gente levar em consideração que 6 foram no Bayern, né? Foram aí 3 gols sofridos em 8 jogos, sofreu 6 em 1, né? Sobrou 3, então são 3 gols sofridos em 7 jogos. A defesa muito sólida contra o Stuttgart, que é um excelente time também. O Stuttgart, que costuma ser um time de muitos gols, essa temporada tem feito menos gols e tem sofrido menos gols também. Jogo interessantíssimo, eu acho um jogo muito equilibrado. Tanto que a odd aqui tá quase 2 pro Leipzig em casa, né? Jogo muito bom. Prefiro ir pro ao vivo nesse aqui, beleza? Falando de Premier League agora, Brighton e Leeds. Uma curiosidade aqui. O Brighton sofreu gols em todos os jogos da Premier League. Enfrenta o Leeds, que não tem um ataque tão forte. Mas eu gosto aqui de gols também. O Brighton faz e toma gols todos os jogos, praticamente. Como eu disse, em questão de Premier League, o Brighton é um time que sofreu gol em todos os jogos, então talvez ambas marcam. A gente pode buscar, vou dar até uma olhada aqui, né? Talvez alguma linha de finalização para o Leeds. Chutou 5 vezes no gol no último jogo. Contra o Burnley chutou 4 vezes no gol. Contra o Tottenham chutou 4 vezes no gol. Bournemouth 8 chutes no gol, então uma linha interessante aí pode ser o mais de 3,5 chutes do Leeds ao gol, ou 4, né? 4 chutes do Leeds ao gol. Contra o Brighton fora de casa, acredito que essa linha vai estar boa. Deixa eu ver se já liberaram aqui. Costumam liberar essas entradas mais na hora do jogo, ainda não está liberada, mas acredito que será uma boa opção, beleza? Burnley e Arsenal, muita gente tem visto o Arsenal, principalmente depois daquela goleada da Champions, e pensa em gols, pensa em vitória, mas o Arsenal ele é um time muito eficiente, mas não goleia, né? A gente pode ver que, tirando o Atlético de Madrid, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-0, 2-0, 1-1, 2-0. Time muito eficiente, são 10 jogos aí sem derrotas. Enfrenta um Burnley que vem de 2 vitórias, mas 2 times debaixo da tabela. Não acredito que o Burnley vá ser problema para o Arsenal em questão de vitória, mas não vejo valor nessa vitória a 1,28, levando em consideração ainda o que eu disse, que o Arsenal não tem marcado tantos gols. Não gosto desse jogo para pré-live, não acho que tenha tanto valor, eu iria pro ao vivo, beleza? Brentford e Palace, mais um jogo aqui que você pode trabalhar a favor de finalizações do Brentford, um ótimo time muito bom. Tem o Igor Thiago, brasileiro, que está voando, mais de meia finalização dele no gol, costuma ter uma boa odd também, contra um Crystal Palace que venceu o Liverpool por 3-0.
vinha de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas e um empate. Vejo esse jogo aqui de uma forma bem equilibrada. O Brentford é um time que tem tendência de puxar os jogos para gols, mas o Crystal Palace não me convence tanto desse mesmo cenário, beleza? Ficaria mais com chutes a gol do Brentford, talvez chute a gol do Igor Thiago, né? 1,5 pode até ser, mas nada muito diferente disso no pré-live. E aqui a gente tem uma odd muito boa, na minha opinião, tá bom? Manchester United é embalado. São 3 vitórias consecutivas pela Premier League, inclusive venceu o Brighton, Liverpool e Sunderland. Eu vejo muito valor nessa odd 2 aqui para o United vencer o Nottingham Forest. O Nottingham tem uma vitória nos últimos 10 jogos. Vitória essa que foi em jogo de Europa League, né, contra o Porto, mas o resto só derrotas. O que vai gerar também aqui, essa odd vai gerar algumas opções para o Manchester United, tá bom? Deixa eu ver. Nottingham Forest e Manchester United. Aí a odd 2 vai gerar opções aqui como United ou empate mais de 1,5, uma odd 1,64. Gosto muito. Pra mim tá interessantíssima, beleza? Gosto muito mesmo. Odd interessantíssima. A vitória do United eu gosto, né? United marcar aí também, às vezes, Manchester United 2 gols na partida, odd 1,85 eu também vejo com bons olhos. O United vive uma boa fase contra o Nottingham, que sofre muito. Questão de handicap aqui eu não gosto, eu não confio nesse Nottingham. Pode sim virar uma goleada, beleza? Continuando o nosso dia, a gente tem agora um Atlético de Madrid e Sevilha. Jogo interessante, esses 3 jogos aqui são bem interessantes. Atlético de Madrid, que apesar da derrota feia pro Arsenal na Champions, faz uma boa temporada, faz um bom campeonato espanhol. É o 4º colocado, então precisa vencer, jogo importantíssimo para colar aqui, talvez até passar o Barcelona, né? Passar não, devido ao saldo de gols, não deve ser uma goleada esse jogo. Enfrenta um Sevilha, que é um bom time, um time chato, mas que pode sim complicar, né? Mas que o Atlético é favorito, joga em casa. Porém, essa odd 1,33 para eles não vejo valor. O mais de 1,5 deve estar em torno disso. Prefiro ir nesse jogo aqui numa duplinha de gols, tá bom? E talvez questão de finalizações para o Sevilha e para o Atlético de Madrid, dependendo das linhas que abrirem. Para você ficar por dentro, entre nos nossos grupos, tem os links aqui na descrição. Porque a linha de chutes a gol elas não abrem assim, né? Hoje é quinta-feira, já tô gravando os vídeos de sábado, sexta, sábado e domingo, e essas linhas não estão abertas, beleza? Tottenham e Chelsea eu não mexo nisso aqui por nada, viu, gente? Por nada. Não gosto desse jogo. O Chelsea é instável, o Tottenham é instável. Apesar da boa Premier League do Tottenham até o momento, não é um time que eu gosto, não é um time que eu confio. O Chelsea parto do mesmo princípio. Vou pro ao vivo 100%. E Bayern de Munique. O único jogo que o Bayern não ganhou o primeiro tempo na temporada foi do Borussia Mönchengladbach. Contra o Leverkusen aqui é basicamente a mesma coisa, né? O Bayern muito favorito, com odds bem esmagadas. Sempre bom trabalhar a favor de gols do Bayern de Munique. Média de 3,7 gols marcados nos últimos 10 jogos. Enfrenta o Leverkusen bem instável, tá bom? O Leverkusen que nas últimas temporadas tinha dificultado a vida pro Bayern. Não acredito muito nessa dificuldade nesse jogo. Gosto do over 2,5. Com ambas marcas pode ser interessante. E gosto do gol em ambos os tempos também. E agora vamos falar do Liverpool e Aston Villa. Deixa eu mudar a disposição aqui. Quero falar desse Cremonese aqui também, ó. 1 minuto. Liverpool e Aston Villa. O Liverpool não é nada confiável, tá bom? Olha aqui. São 7 jogos, né? 3, 6, 7 jogos. Com uma vitória e 6 derrotas. Enfrenta o Aston Villa, que ganhou do City, ganhou do Tottenham, ganhou do Feyenoord fora de casa, ganhou do Fulham. São apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Derrota essa na Europa League. Não mexo nisso aqui. Inclusive eu acho interessantíssimo, na verdade, esse handicap pro Villa aqui, ó. Aqui. Esse handicap mais 2 para Aston Villa de 1,25. Pode fazer uma dupla com ele tranquilamente. Beleza? De resto eu prefiro mesmo ir pro ao vivo. Não gosto nem do mercado de gols, muito menos o Liverpool ganhar.
E esse jogo da Cremonese, inclusive eu peguei um green com a Cremonese essa semana, nesse jogo aqui. Linha de chutes a gols, a Juve não é nada confiável no momento, é um time que oscila bastante, até dentro do próprio jogo oscila muito às vezes. Eu ficaria com os chutes da Cremonese, talvez um 1,5 aqui, mas não gosto tanto, beleza? É a única linha que eu trabalharia desse jogo, realmente chutes a gol a favor da Cremonese. Não acredito que a Juve pode vencer, né? Mas não acredito que terá vida fácil. E agora eu vou tirar esse jogo aqui dos favoritos para organizar a questão de Brasileirão. Flamengo e Sport, Flamengo em casa, franco favorito. Jogo para Flamengo ter mais escanteios, mais finalizações ao gol. Vencer primeiro tempo, vencer e fazer mais de 1,5 gols na partida. O Sport é muito frágil, já tá rebaixado, né? Flamengo lutando para ser campeão brasileiro. Nem preciso falar muito sobre, porque vocês sabem que já estão cansados de saber o que é o Flamengo e o que é o Sport no Brasileirão. Mirassol e Botafogo, jogo interessantíssimo. O Mirassol vem numa fase maravilhosa, são 4 vitórias consecutivas. Enfrenta o Botafogo em casa, um Botafogo que oscila bastante. Esse jogo aqui para mim é claro para 1,5, over 1,5, claro para ambas marcam e pode ser um bom jogo para escanteios, beleza? O jogo de ida ficou 3-3, né? O Mirassol tomou 3-0 e buscou lá no Engenhão dessa vez. Vejo mais uma vez jogo para gols, jogo para ambas marcam e para escanteio. Quero falar um pouco sobre esse Cruzeiro e Vitória aqui. Vocês estão cansados de saber que eu sou cruzeirense, né? Mas esse aqui tá faltando informações, beleza? Cruzeiro vem aqui, o João Marcelo não tá suspenso, na verdade. Mas o Cruzeiro tem aqui, ó, Vidalba suspenso, Fabrício Bruno suspenso, Matheus Henrique lesionado, Wanderson lesionado, Fagner lesionado. O Cruzeiro é favorito, mas o Cruzeiro já mostrou instabilidade que pode oscilar nesse Campeonato Brasileiro, né? Tomou viradas para Santos e Ceará em casa, com o Mineirão lotado. Sábado, mais uma vez, promessa de Mineirão cheio. Perdeu pro Sport, empatou com o Sport 1-1 em casa também. Então, esse jogo aqui eu vejo ele assim como uma boa oportunidade para escanteios. 1,5, eu gosto do 1,5, gosto bastante do 1,5 do Cruzeiro em casa, mas eu vejo a oportunidade aqui muito boa para escanteios, tá bom? Mais de 8,5, mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo. O Cruzeiro ter mais de 1, ou mais de 0 e mais de 1 escanteio nos primeiros 10 minutos em escadinha, tá bom? A tendência aqui é que o Cruzeiro vá para cima desse Vitória e pressione desde o início, mas não é um time confiável ao 1,45. Ainda mais enfrentando um Vitória, né, que briga contra o rebaixamento, ganhou do Bahia, ganhou do Santos fora, e aí perdeu pro Corinthians em casa com 1 a mais. A situação do Vitória é bem delicada. E aqui jogo interessantíssimo, ó. Santos e Fortaleza, não mexo nisso aqui pré-live por nada, tá bom? É básico aqui, ó. O Fortaleza precisa vencer de qualquer forma para tentar se manter na Série A. E o Santos passa pela mesma situação, mas o Santos não é confiável, perdeu pro Vitória em casa, no último jogo em casa. O Fortaleza ganhou do Flamengo. Se o Fortaleza jogasse como jogou contra o Flamengo, provavelmente estaria num lugar melhor, mas o time não consegue manter várias atuações daquele nível, o que traz uma grande dúvida que o Santos, a gente sabe também que não consegue manter boas atuações, joga muito bem em clássicos, né? Ganhou do São Paulo de 1-0, ganhou do Corinthians, mas deixa muito a desejar nos outros jogos, inclusive o fator casa não muda muito para o Santos, beleza? Então, jogo pro ao vivo, talvez um jogo para cartões aqui, acredito que será um jogo quente porque vale muito. E assim a gente encerra as nossas análises de sábado. Ficou bem escuro aqui, né? Então bora lá, né, rapaziada? Eu tive que resolver algumas coisas aqui durante a tarde, por isso que vocês viram que tava de dia e agora tá de noite. Mas bora lá, já tava separado os joguinhos do nosso domingo, beleza? Sem segredo, vamos começar aqui de West Ham e Newcastle, Premier League. Opa, passa a balança. Bora. Agora sim. Já tá com zoom. Aqui ficou melhor. West Ham e Newcastle. O West Ham faz um campeonato inglês terrível. Não me lembro, né, de ver o West Ham assim com a fase tão ruim, tão feia. É um time que não consegue desempenhar um bom futebol. Então é sempre interessante a gente ficar de olho nesse contra, né? Essa odd contra o West Ham. O Newcastle não faz um bom campeonato também. Se espera mais do Newcastle, né? Por todo o investimento, por tudo que tá por trás. É também um time milionário. Acaba estando em 12º colocado,
Então também não é um time tão confiável, né? Apesar do West Ham ser um time muito ruim, tá jogando um futebol péssimo, muito abaixo. O Newcastle também não é um time confiável, ou pelo menos não era, né? No início da temporada, como a gente pode ver aqui, ó. Faz bons jogos, tem feito bons jogos, teve uma melhora gradual, gradativa, tá bom? Pra gente que acompanha o campeonato inglês, eles estavam bem mal. Já emendam aí 3 vitórias seguidas na temporada e é sim favorito. Eu não gosto dessa vitória a 1,62, eu acho que poderia estar maior, mas 1,5 Newcastle empate ou 1,5 o Newcastle deve propor mais o jogo. O West Ham tá com um time muito fraco, um elenco muito ruim, é um dos grandes candidatos a serem rebaixados, inclusive, tá bom? Se não mudar muita coisa, a temporada pode acabar de forma trágica. Lembrando também que, aqui ó, o West Ham ganhou um jogo nos últimos 10 e foi do Nottingham Forest, que tá lá embaixo, um ponto à frente ainda. De toda forma, não vejo valor nessa odd de 1,62, mas é um jogo para se ficar de olho, beleza? Temos também aqui Fiorentina e Lecce. A Fiorentina é outro time tradicional que faz um campeonato ridículo. É o penúltimo colocado com 4 empates e 5 derrotas em 9 jogos. Ainda não venceu e pega o Lecce. Confronto direto. A melhor chance que a Fiorentina vai ter para vencer, né? No campeonato, tá bom? Até o momento. Esse jogo aqui eu tenho muitas dúvidas sobre ele, exatamente porque os times não desempenham um bom futebol e eles não mantêm um padrão interessante. Eu vou preferir ir pro ao vivo. Eu gosto dessa Fiorentina aqui, para falar bem verdade com vocês. É um time que eu simpatizo, que eu gosto, mas que esse gosto não pode tomar conta no momento das apostas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Seguimos agora 11 horas da manhã no domingo, Rennes e Estrasburgo. Estrasburgo é um time que me encanta, é o time que o Andrei Santos estava, o brasileiro. É um time de jovens promissores, um time muito bom, muito bem organizado, muito bem treinado. São 21 gols em 10 jogos e apenas 12 sofridos, com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Enfrenta o Rennes, que é um time mais tradicional, com investimento menor, mas que ainda assim é um time duro, né? O Estrasburgo não é aquele time de camisa, mas é um time que tem futebol, que hoje em dia camisa não joga mais, gente. Muitas vezes pode se ver aí Rennes e Estrasburgo. Você vai falar, pô, o Rennes é tradicional, um time conhecido. Nada disso importa, visto o futebol que o Estrasburgo tá jogando. Eu gosto muito de gols nesse jogo aqui, mais de 1,5. Pro Estrasburgo também, às vezes, ter aí um handicap. Deixa eu dar uma olhada aqui na loto. Sobre as odds desse jogo, principalmente gols e handicap aí. Estrasburgo, acho que tá escrito em inglês mesmo. Estrasburgo. Rennes Estrasburgo. Odd 2,80 na vitória, eu não gosto. Odd 1,20 e mais de 1,5 pode ser interessante. Mas o que eu queria mesmo era isso aqui, ó. Um handicap mais 1 pro Estrasburgo, odd de 1,28, pra mim é uma excelente pedida numa dupla. Se o Estrasburgo perder por um gol de diferença, né, eles devolvem. E aqui o mais 0,25, mais 0,5 é dupla chance, né, eu gosto. E o mais 0,25 um metade dupla chance, na verdade. Pode perder por até um que devolve metade, beleza? Pra mim é bem interessante. Até esse 0,0 aqui, ó, de 2, empate devolve basicamente essa aposta 2,05, tá bom? Besiktas e Fenerbahçe, campeonato turco, clássico. Aqui é estádio lotado. O Fenerbahçe vem de um bom jogo contra o Gaziantep, que era um adversário difícil, era um adversário duro, tá bom? Ganhou do Stuttgart na Liga Europa, que também era um adversário duro. Vem de 6 jogos sem derrotas, com 5 vitórias e um empate. O Besiktas é um time que tem oscilado mais, mas de toda forma é clássico, viu, gente? Nesse clássico aqui eu entraria talvez 1,5 numa dupla. Olhando o histórico aqui eu já mudo de opinião. Pode ser muito duro, os últimos 2 jogos não saíram mais de 1,5. O resultado, as médias dos times nos últimos jogos não tem sido tão alta também para 1,5. É uma boa média, né? 7 nos últimos 10, mais de 1,5. Mas nada assustador, nada bizarro. É um jogo que eu fico com o pé bem atrás, talvez trabalhar em cartões e apenas isso. O resto deixa pro ao vivo, porque clássico é clássico, tá bom? 2h30 da tarde a gente tem jogo do Barcelona cheio de desfalques ainda, mas é um Barcelona contra o Elche. O Barcelona joga em casa, tropeçou, né, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, sendo uma pro Sevilha por 4-1, vexatório, perdeu o clássico e perdeu pro PSG. De toda forma, o Barcelona é bem favorito.
O Elche é um time chato, sim, tá bom? Pode sim complicar a vida do Barcelona, não acredito que aconteça, mas a gente já vê aqui 11 gols marcados e 10 sofridos em 10 jogos, é uma média baixa de gols por jogo. Em compensação, a gente tem um Barcelona máquina. Esse jogo aqui, eu não apostaria nessa vitória do Barcelona. Nos últimos 10 confrontos aqui, são 10 vitórias do Barcelona e 0 do Elche, 0 empates também, né? Mas nessa temporada especial, o Elche faz uma boa temporada, e a gente pode muito bem esperar começar esse jogo para ver como esse Barcelona vai jogar, como esse Barcelona vai reagir. Esse time cheio de desfalques, que não tem um padrão muito claro atualmente, né? Apesar de ser um excelente time, vai chegar forte na temporada, mas atualmente a gente consegue ler esse jogo primeiro e às vezes pega um handicap -1 pro Barça, às vezes pode entrar no mercado de gols à frente, né? Mas de início eu ficaria um pouco receoso. Apesar de ser Barça e Elche, o Barcelona ele tem decepcionado, e como eu já disse aqui nesse vídeo mesmo, camisa não joga mais, não à toa o Liverpool tá passando apertado, beleza? Milan e Roma, clássico italiano, quarto contra o segundo colocado. Eu não mexo nisso aqui por nada, tá bom, gente? É no ao vivo e é isso. Minha dica pra vocês é essa. Quem quiser fazer uma pré-live, eu iria no e-mail, histórico bem bom, mas eu prefiro ir pro ao vivo mesmo. E Betis e Mallorca, o Betis é favorito, o Mallorca faz um campeonato ruim, o Betis vem de 3 jogos sem vencer, perdeu para o Atlético de Madrid, que a gente até pegou um green nesse jogo, né, em chutes do Atlético. E temos também aqui o Mallorca, que não faz um bom campeonato, mas são 3 jogos sem perder, chega como zebra, e o Betis é sempre interessante, às vezes, a gente trabalhar gols, chutes do Antony, chutes a gol. É um time que eu gosto bastante de trabalhar assim, e é um jogo que vale muito a pena focar no ao vivo também. Agora vamos falar de 6 jogos aqui do Brasileirão para encerrar o nosso dia de domingo. Corinthians e Grêmio. O Corinthians, acredito que é um time que vai lutar aí agora pela Copa do Brasil para poder se classificar pela Libertadores. Tem uma vida bem difícil, né? Para chegar no G6 aqui são 8 pontos, o Corinthians não é um time estável, e o Grêmio é a mesma coisa. O foco dos dois agora é mais do Grêmio, o único campeonato é o brasileiro, então ganhar para fugir do rebaixamento o mais rápido possível. O Corinthians ainda tem a Copa do Brasil, jogo bem chato de trabalhar, eu não faria nada pré-live aqui. Já aqui, jogo interessantíssimo, Bahia e Bragantino. Eu gosto sim de ir a favor do Bahia nesse jogo. O Bahia em casa é muito forte, só perdeu para o Cruzeiro no campeonato, se eu não estiver muito enganado, tá bom? Jogos entre Bahia e Bragantino costumam sair muitos gols, mas eu iria para um lado aqui de Bahia empate anula, ou fazer alguma dupla, Bahia para marcar na partida. Esse Bragantino com o treinador novo agora, né, o Wagner Mancini, não sei muito o que esperar. Um time que começou o campeonato bem, mas caiu muito, teve alguns lampejos do que poderia ser, mas de uma forma geral, decepcionante o campeonato. Ceará e Fluminense foi o último jogo dos dois, né? Jogaram no Rio de Janeiro, por isso que jogaram no Rio de Janeiro. O Ceará perdeu com um erro de arbitragem, o gol do Fluminense é de um erro de arbitragem. Jogo muito duro, mais uma vez, agora no Nordeste, né? Em Fortaleza. Esse jogo aqui, não gosto do mercado de gols. O mercado de cartões pode ser interessante aqui, média de 5.5 do Fortaleza e 5 do Fluminense, ainda mais após um jogo que o Ceará saiu se sentindo prejudicado. Os ânimos podem estar quentes no jogo de volta. Eu ficaria em under goals e trabalharia cartões aqui, beleza? E fora disso, só no ao vivo, beleza, galera? Temos agora confronto direto na luta contra o rebaixamento, né? O Atlético até que deu uma subida, ganhou o último jogo, 36 pontos, Inter 35, mas enquanto mais rápido fizer aí seus 43, 45 pontos, mais interessante. O Inter joga em casa, o Inter não vive uma boa fase, não é um time que a gente pode confiar, né? O Inter teve até a Copa Gaúcha aqui, ó. Mas o Inter no Brasileirão venceu o Sport, venceu o Botafogo, que oscila muito, mas não convence. Em compensação, tem um Atlético aqui que, na minha opinião, tem jogado um futebol melhor, tem conseguido fazer jogos melhores, né? É um time que ainda oscila muito, que não é um time de confiança. Contra o Ceará mesmo fez um gol, sofreu muito. Contra o Del Valle fez um bom jogo. Contra o Corinthians fez um jogo péssimo. Então, um time que oscila muito, contra um time que tá numa fase terrível. Um jogo que vale muito. Esse jogo também, o Atlético, é bom a gente ver a escalação do Atlético, para ser bem sincero,
porque teve o jogo deles na Sul-Americana, né, em casa, decidindo vaga na final. Não sabe se vai poupar um jogador, se vai poupar outro, se vai com força total. Acredito que vai sim, né, com força total, mas ainda assim, mais um jogo chato. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, gente. É muito difícil de trabalhar, é muito difícil de ler os jogos antes das partidas, tá bom? Muito difícil mesmo. E vocês estão cansados de saber disso, não à toa. O Campeonato Brasileiro é um dos que tem mais zebras aí de todos, né? E temos aqui também 18h30, outro jogo, Palmeiras e Juventude. Palmeiras é franco favorito, jogando pelo título, provavelmente vai com o time titular. Teve jogo quinta-feira, né, de Libertadores, mas eu acho que isso não vai mudar muita coisa. O Palmeiras é favorito, eu gosto dessa vitória do Palmeiras, a odd beirando os 50 aqui. O Palmeiras ganhou o último jogo do Juventude, não tem tabu, né? O Campeonato Brasileiro costuma ter, às vezes, assim, principalmente se tratando de Juventude. Desde 2021 que o Palmeiras já é o novo Palmeiras, por assim se dizer, né? São 5 vitórias do Palmeiras contra um empate. Eu gosto desse vitória do Palmeiras em 1,5, o Palmeiras um empate e 1,5. O Juventude, na minha opinião, já está rebaixado, não deve oferecer grandes dificuldades, viu? E por último, para fechar aqui, Vasco da Gama e São Paulo. O Vasco é favorito, viu, gente? O Vasco é muito favorito. Melhor fase, assim, há vários anos, na verdade, eu não vejo o Vasco jogar um futebol tão bonito, tão agradável de se assistir. Não à toa, é apenas uma derrota, 3 empates e 6 vitórias nos últimos 10 jogos, sendo 4 vitórias consecutivas. Ganhou de Vitória, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. O Vasco tem saído muitos gols no jogo contra o São Paulo, que tá uma porcaria, com 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Venceu o Bahia num jogo que eu não esperava, mas o Bahia, fora da Bahia, fora dos seus domínios, tem tido dificuldades. Venceu o Fortaleza bem fragilizado e o Botafogo em setembro, já tem quase 2 meses, por assim dizer, né? Para esse jogo eu iria com o Vasco com empate, mais de 1,5, mais de 1,5 para fazer alguma duplinha. Gosto também do mercado de escanteios aqui, beleza? O mais de 3,5 no primeiro tempo. O Vasco vai jogar em casa, vai para cima, apesar de não ter uma média tão alta de escanteios. Nesse jogo em específico eu gosto bastante dessa entrada. E algo que a gente pode trabalhar também, às vezes, é handicap a favor do São Paulo e finalizações a favor do São Paulo também. Acho que ainda não vai aparecer o mercado de finalizações, porque ele libera mais próximo da partida, né? Mas a questão dos escanteios aqui, mais de 8,5 aí, ó, mais de 7,5 ao 25 para fazer uma dupla, mais de 8,5 já dá uma entrada simples. Mas de toda forma eu queria ver esse handicap aqui, ó. Handicap mais um pro São Paulo, 1,28, 1,5, 1,20 pro Vasco. O São Paulo pode perder por até um gol de diferença. Pode ser algo útil, né? Mas nada estrondoso, não, nada fora do normal. Esse 1,5 a 1,44 aqui pra mim encaixa muito bem, talvez com a dupla. Ambas marcam também de odd 2, pode ser algo interessante, mesmo eu não tendo tanta confiança no São Paulo. Dito isso, né, de uma forma geral, o Campeonato Brasileiro é um ótimo campeonato para trabalhar. A gente gosta muito, mas ele é muito melhor no ao vivo do que no pré-live, beleza? Então, chegamos ao fim de mais um vídeo, sexta, sábado, domingo, final de semana encerrado. Lembrando que a gente tem, né, o Instagram aí, @AugustoGold, tem aqui o canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, né, que esse conteúdo pode ser útil. Valeu, tamo junto e aquele abraço.